Sim, também. Alô, testando, alô, Índia. Bom dia. Bom dia, Mariana, tudo bem? Tudo, tá funcionando. Também tô, agora eu tô vendo a Graziela. Oi, Graziela, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Mariana. Também ouço você bem. Bom dia a todo mundo que tá aí online. A gente vai começar daqui a pouquinho, tá bom? Tá legal. Vocês é que vão passando a apresentação por aí, Mariana? Como Isso, funciona? pode ser? Sim, pode ser. Então tá bom, a gente tá com ela aqui e vamos compartilhar a tela. Tá legal. Vocês me ouvem? Sim, Sim, Ok, tá ótimo. tá ouvindo bem. É já, então.
Bom dia a todos e a todas que estão online. Aqui é a Mariana Nicoletti falando. Eu sou coordenadora de programa pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. E eu estou hoje aqui com o Jorge, também do GVSES, representando a Iniciativa Empresarial em Clima, mais conhecida como IEC. Eu vou contar um pouco mais sobre essa rede, que é a IEC, um pouco mais para frente, brevemente. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a parceria do Ministério da Fazenda na realização desses webinars, essa série de webinars no começo dessa semana, e também aos parceiros, outros parceiros envolvidos. Hoje a gente tem aqui a Graziela e o Rodrigo representando o CPEA, então mais para frente eles vão tomar a palavra aqui nessa apresentação. Deixa eu passar aqui. Então, em primeiro lugar, os objetivos, retomando os objetivos desses webinars, a gente está promovendo, a IEC está promovendo essa série de webinars para fortalecer a participação do setor empresarial nesse processo de consulta pública que está aberto no âmbito do projeto PMR Brasil. Então, o projeto PMR Brasil é um projeto liderado, implementado aqui no Brasil pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Política Econômica, hoje representado aqui nesse webinar pelo Aloysio Melo. E a gente entende que, o setor empresarial como um todo, entende que é um momento importante, uma oportunidade relevante para uma participação efetiva aí do setor. Então, por isso, um canal a mais para compartilhar esse conteúdo que estão nesses primeiros relatórios, nesses primeiros produtos, e também para ouvir, principalmente, as contribuições, coletar as contribuições. Em segundo lugar, um objetivo geral é promover a disseminação e a troca de conhecimento sobre instrumentos de precificação de carbono em geral. Então, essa é uma agenda que ela vem se consolidando, se fortalecendo no país, o setor empresarial vem se apropriando e conhecendo cada vez mais a respeito, mas esse é mais um momento para a gente, avançar na construção dessa agenda com envolvimento forte do setor empresarial a partir de um conhecimento qualificado e aprofundado. O webinar de hoje, que a gente está começando agora, é sobre o relatório da agropecuária. E ontem a gente teve o webinar sobre eletricidade, e amanhã a gente tem os dois últimos webinars, um sobre combustíveis de manhã e no começo da tarde, as duas sobre indústria. Eu aproveito também para convidá-los para um outro webinar, também promovido pela IEC, mas numa outra agenda, agenda de adaptação à mudança do clima, que vai acontecer hoje às 14h, também usando essa mesma plataforma. Então, quem tiver interesse por esse outro tema e quiser acessar, o foco do webinar de hoje de hoje à tarde, são as experiências empresariais, os projetos de adaptação que as empresas vêm implementando. Um anúncio prático durante a sessão, fiquem à vontade para interagir a qualquer momento. No chat, vocês acho que já sabem, eu vi vários de vocês já escrevendo, então a gente vai lendo, se vocês preferirem, a gente representa aqui vocês lendo as perguntas, mas também vocês podem falar, e para isso levantem a mão, usem aí a ferramenta de levantar a mão, que a gente vai passando a palavra. Enquanto não estiverem falando, eu peço para todos manterem o microfone no mudo para evitar interferência, mas eu acho que todo mundo já está seguindo essa diretriz. Como é que a gente está organizado, então, nesse webinar? A gente tem uma breve abertura sobre a IEC, o que são as iniciativas empresariais em clima. Depois a gente entra na introdução sobre o projeto PMR Brasil, e aí é o Aloysio quem vai contar para a gente um pouco mais sobre o projeto. Depois a gente entra na apresentação do relatório, que é a Graziela e o Rodrigo, que vão fazer essa apresentação, e aí a gente tem um bom tempo para perguntas e comentários dos participantes, seja via chat, seja via voz. Esse é o principal momento, né, o coração aí desse webinar, porque a gente realmente quer, e o Ministério da Fazenda também tem esse interesse de ouvir os comentários, coletar essas contribuições durante o webinar. A IEC é composta por essas organizações que vocês estão vendo, então, o CBEDS, o CDP, a FGV, né, e aqui GVSES, o Instituto Ethos e o Pacto Global, são 5 redes empresariais
E então aqui é uma rede, a IEC é uma rede de redes empresariais. Além disso, a gente tem 2 parceiros de comunicação e articulação, que são o Envolverde e o Instituto Neomundo. A IEC tem a missão de fortalecer e otimizar a atuação do setor empresarial na agenda de mudança do clima, então aí potencializando sinergias, evitando sobreposições de esforços, otimizando mesmo os recursos, e assumiu aí já há alguns anos o objetivo de, resumindo, fortalecer a cooperação, promover o engajamento do setor empresarial e o contato, essa interface com os formuladores de políticas públicas e gestores públicos, e assim promover, contribuir para a economia de baixo carbono e também resiliente, então trabalhando também aí na agenda de adaptação. A gente tem 2 frentes temáticas prioritárias esse ano, de atuação conjunta. Uma delas é a precificação de carbono, em que, no âmbito dessa agenda temática, a gente, então, está promovendo, organizando esses webinars, e a gente já teve momentos e atividades importantes aí nos últimos 3 anos nessa agenda, envolvendo um curso junto com uma organização internacional que é o ICAP, a elaboração de 2 posicionamentos empresariais em prol da precificação de carbono no Brasil, assinados aí por um grupo de gestores e de lideranças das empresas, e a gente vem atuando junto a outras redes internacionais, como a Carbon Price Leadership Coalition, a CPLC, da qual a IEC faz parte, e também o Women in Business. E na adaptação à mudança do clima, que é uma outra frente também que a gente já vem atuando fortemente, principalmente desde o ano passado, a gente tem essa série de webinars aí que estão mais espaçados ao longo do ano. Então, hoje a gente vai promover o 3º webinar sobre adaptação, e a gente também tem promovido alguns eventos conjuntos para difundir conceitos e para fortalecer a agenda empresarial. E não só nesses 2 temas, mas também nesses 2 temas, a gente vem atuando desde o início da IEC no âmbito das negociações internacionais, especialmente organizando eventos pré-conferências das partes, então pré-COP, e também side events e encontros durante as conferências, justamente para fazer debriefings, briefings e aí fortalecer e informar a participação empresarial durante essas conferências. Tem algumas pessoas escrevendo aqui no chat, uma pergunta que já surgiu, se podem compartilhar o link do webinar de hoje às 14, a gente pode, e aí a Elisa já compartilhou aqui, ok? Bom, isso posto, a gente então entra na introdução de fato, que é uma introdução sobre o projeto PMR Brasil e o contexto em que essa consulta pública está acontecendo. Então, eu passo a palavra agora para o Aloysio Mello, que representa a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Então, Aloysio, muito obrigado e fique à vontade para falar. Eu vou tirar o seu microfone do mudo, só um minuto. Tá ok. Pronto. Ok, obrigado, Mariana, obrigado pela organização dessa sequência de webinars e por proporcionar, então, esse diálogo. O que eu vou fazer aqui, então, é dar uma visão do projeto PMR Brasil, esse que a gente coordena, e aí situa um pouco esse documento que foi colocado para receber comentários e tal, mas coloca também as próximas etapas do projeto. Seguindo, então, vocês vão passando a apresentação por aí, é isso? Ok. Então, é uma iniciativa, a PMR, Partnership for Market Readiness, é uma iniciativa internacional da qual o Brasil participa, junto com outros países em desenvolvimento e países que já implementaram instrumentos de precificação e que apoiam, então, iniciativas de análise, preparação ou implementação desses instrumentos econômicos em suas políticas de mitigação. Ponto focal, então, aqui no Brasil é o Ministério da Fazenda, temos um comitê consultivo que junta várias instituições para compartilhar o andamento do projeto. Seguindo, então, a questão central do projeto PMR Brasil, o objetivo central é responder
a essa questão, se é necessário, conveniente para a política de clima do Brasil, e ainda mais agora, olhando para os novos compromissos no âmbito do Acordo de Paris, se é necessário, conveniente ter novos instrumentos econômicos, e esse projeto explora especificamente instrumentos de precificação de carbono, como a gente chama, ou pelos quais se atribui um preço, um valor explícito ao carbono emitido, ou ao carbono sequestrado, vamos dizer assim, em atividades de remoção. Então, a ideia é responder se vale a pena, se do ponto de vista do custo, efetividade, do alcance das metas brasileiras, agora como parte da nossa contribuição ao Acordo de Paris, se esses instrumentos podem, então, agregar no sentido de tornar mais custo-efetivo em si, o alcance das metas que estão dadas pela política. Então, não se trata de pensar ou discutir qual é a meta brasileira, mas sim se é possível ter um menor custo agregado e alavancar oportunidades por meio de instrumentos de precificação. E quais são, então, esses instrumentos? É isso que o projeto quer responder. E, para isso, foi estruturado nesses 3 grandes blocos, 3 componentes. Eu começo a comentar o componente 3, que é esse de comunicação, consulta e engajamento, com atividades aí conduzidas, no caso, pela equipe do GV6, que é responsável por esse componente, que atividades que são oficinas técnicas, que visam aprofundar temas mais do conteúdo técnico do projeto, e seminários. Já realizamos 2 oficinas técnicas, uma primeira bem metodológica e tal, sobre análise de impacto regulatório e modelagem aplicada à precificação de carbono, uma segunda oficina técnica mais para discutir aspectos das políticas e sua interface com a precificação de carbono. E agora teremos, no início de maio, uma terceira oficina técnica mais voltada para a equipe interna do projeto, juntando os vários times que estão responsáveis pelos componentes, pelo componente 1, que é esse que eu vou falar, e pelo componente analítico, da análise de impactos, além da equipe do componente 3. Os seminários são eventos mais amplos de divulgação, de trazer mais informação da experiência nacional, no governo, no setor privado, sobre o tema, e da experiência internacional, e de compartilhar alguns dos temas em análise do projeto. Já realizamos 2 seminários, temos mais um previsto, que deve ocorrer provavelmente só no início de 2019. Quanto ao componente 1, então, ele visa informar sobre as melhores abordagens de precificação, e ele faz isso numa primeira etapa, olhando para os setores. A gente focou 4 grandes setores, como a gente tem chamado, né? Um que é eletricidade, outro que é combustíveis, indústria em 7 subsetores, e agropecuária, olhando para as atividades agropecuárias, e agora buscando resgatar uma ênfase maior para o tema florestal. Além da caracterização dos setores, nesse componente, se olha a caracterização dos setores do ponto de vista da sua estrutura econômica, enfim, grau de concentração, conexão com os setores da economia e tal. Se olha também para as emissões de gases de efeito estufa no setor, o perfil dessas emissões e quais são potenciais opções, tecnologias de redução dessas emissões e a que nível de custo e tal. E aí muito com base nas informações do projeto Opções de Mitigação, conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com base nisso, se olha também para o arcabouço de políticas que já existem nos setores. E nesse arcabouço de política, qual é a relação que as políticas existentes já têm com os objetivos de mitigação, ou seja, como essas políticas já emitem, vamos dizer assim, sinais para o carbono, quer no sentido, vamos dizer assim, positivo ou negativo. A partir daí, então, as equipes apresentam para cada um desses setores recomendações, propostas setoriais, que são abordagens de como tratar precificação nesses setores, como é possível ter instrumentos de carbon pricing, tipo uma tributação, ou tipo um sistema de comércio de emissões para esse setor, e também como ajustar as políticas. Então, essas propostas setoriais, ao fim, elas são consolidadas
é o que vem dos 4 setores num pacote que a gente chama de instrumentos de precificação, que vai ser submetido ao componente 2, esse que é responsável pela análise de impactos, que aí tem 2 grandes braços, que é a modelagem econômica, e aí tem já uma equipe contratada para fazer essa modelagem macro, alguns modelos setoriais específicos e tal, para ver então os grandes indicadores, onde assim, macroeconômicos, setoriais, de possíveis efeitos de se adotar os instrumentos recomendados pelo componente 2, e análise de impacto regulatório, que busca captar, então, outras dimensões de impactos, custos e benefícios desse mesmo pacote de instrumentos. Então, o componente 2, ele, por essas 2 abordagens, pretende ter uma visão bastante completa aí de quais são os efeitos, ganhos agregados, possíveis impactos de se incorporar instrumentos de precificação de carbono e aprimorar políticas visando melhor efetividade para o alcance das metas do Brasil até 2030. Então, no próximo slide, em que pé que a gente está, então? A gente tem, nesse componente 1, primeiros 2 relatórios que estão sendo disponíveis, que já estão disponíveis aí no site do projeto PMR Brasil no GV6, que dão conta desses temas, então listados aqui, e isso então avalia o impacto. Eu já comentei um pouco, né, realizamos já 2 workshops, temos um terceiro preparado agora aqui está indicado março, mas na verdade maio. Um segundo seminário foi feito em outubro, teremos um terceiro seminário no ano que vem, mais um workshop ainda até o final do ano. Seguindo, então, acho que no próximo slide, isso. Aí dá para dizer o que é esse trabalho, esse texto, esse relatório que foi colocado à disposição para receber comentários até o dia 4 de maio. Ele foi estruturado, então, ele é um relatório basicamente, então, de diagnóstico. O relatório que vão trazer as recomendações, na próxima leva, a gente espera já em maio, possivelmente, deixá-los, tá com os relatórios validados e colocá-los também à disposição para receber comentários. Então, o que tem agora disponível para esses 4 grandes setores, esse relatório de diagnóstico, que tem o primeiro, que a gente chama produto 1, pegou combustíveis e eletricidade, o segundo, indústria e agropecuária, com essa mesma estrutura. As experiências internacionais, na verdade, elas vão aparecer como no relatório no produto 2, né, nos produtos 3 e 4, na próxima fase. Eles não estão aqui, mas eles já foram elaborados ao longo desse trabalho, faz esse trabalho da caracterização setorial e do mapeamento de políticas e de instrumentos aplicáveis a cada um desses setores. Pode seguir? Isso. A partir daí, então, esses são os relatórios que estão disponíveis, que eles têm um pouco essa estrutura e esse papel de olhar para os setores, ver quais são possíveis efeitos ex ante de interações, quais são as políticas que já estão em campo nesses setores e como essas políticas já dão sinais de carbono e tal. Os próximos relatórios os que vão efetivamente explorar melhor essas interações, explicitamente tentar fazer um primeiro olhar de como um preço de carbono pode afetar o setor, os agentes do setor ou não, quais são possíveis ganhos, possíveis custos e quais são recomendações. A experiência internacional, então, vai trazer muitos elementos aí que já são do ponto de, indicações e recomendações de abordagens para o Brasil, como que instrumentos interagem com as políticas existentes e tal, como melhorar o arcabouço de políticas para evitar conflitos ou sinais contraditórios das políticas existentes para o objetivo de mitigação, e quais efetivamente são recomendações também para os instrumentos de precificação propriamente ditos, né, ou seja, para um eventual carbon tax, ou um imposto sobre emissão de carbono, ou um sistema de comércio de emissões no Brasil. Então, essas recomendações que vão passar pela análise de impacto, que é esse que é o componente 2 do projeto. Então, a partir desses 4 documentos setoriais, primeiro de diagnóstico, depois os documentos de recomendações, que vai vir um pacote que a gente chama, né, integrado, ou seja, não mais olhando setor a setor,
Mas quais, então, são as melhores abordagens do ponto de vista de instrumentos de precificação, olhando para a economia como um todo, quais são também as principais recomendações de ajuste de política, e aí a equipe contratada, um consórcio liderado aí pela Way Carbon, pela Vivid Econômicos, vai apresentar 3 ou 4 medidas, opções de instrumentos de precificação de carbono que deveriam ser considerados, então, seriam as opções, os pacotes recomendáveis aí a partir de toda essa análise realizada. Isso, então, segue para o componente 2 do projeto que a gente chama, que é esse da análise de impacto efetivamente, tanto a modelagem como a análise de impacto regulatório. Ok? Então, é um pouco esse processo que a gente está, né? Tem um processo de interação da equipe com a gente aqui do Ministério da Fazenda. Uma vez validados os documentos, a gente colocou os documentos aí, os documentos completos e os sumários para receber comentários, e a partir daí a gente deve gerar no final uma versão, enfim, que considera também as contribuições, correções eventualmente necessárias nesses documentos. Ok? E a partir daí, com isso, agora entra a equipe do CPEA, a Graziela Rodrigo, que eu acho que eles vão entrar numa síntese desse documento relativo ao setor agropecuário que foi colocado à disposição. Eu só vou fazer uma observação aí, Mariana e colegas, que, enfim, infelizmente eu vou ter que atender uma demanda aqui do Ministério agora, a partir das 10h30, eu vou ter que me retirar. O Rodrigo, da nossa equipe, ele está participando também e vai poder interagir. Eu espero poder continuar acompanhando e, eventualmente, voltar para o Binar, mas, de fato, eu vou ter que atender a uma demanda, uma agenda aqui que eu vou do Ministério, e espero poder retornar, mas de qualquer forma o Rodrigo, da nossa equipe, está acompanhando, enfim, na fase de questões e tal, ele pode interagir também. Muito obrigado. Obrigada, Luísio. Ok. Muito obrigada pela apresentação. A gente, então, como você falou, agora passa a palavra para a Graziela Corrêa e para o Rodrigo Damasceno, que são economistas pesquisadores do CPEA. Graziela, eu vou tirar vocês do mudo, só um minutinho. Pronto, acho que você consegue falar agora. Já consigo falar, né? Então, bom dia a todos. Eu sou a Graziela Corrêa, economista aqui do CPEA, responsável por essa parte de análise setorial da agropecuária, né? O CPEA, sob coordenação da professora Silvia Miranda. Está aqui o Rodrigo Damasceno, que também é colega nosso, está envolvido nesse projeto. Como o Aloísio tinha já dado esse panorama geral, né, do que se trata desse material que a gente vai apresentar agora, é um material que é uma síntese, né, porque o relatório é bastante denso, né, que o nosso mandato era fazer um diagnóstico do setor agropecuário. Então, dentro da parte de caracterização do setor na economia, né, um pouco do perfil da agropecuária, o perfil de emissões da agropecuária e as políticas envolvidas nesse setor, nesse macro setor. Nós fizemos, eu acho que um pouquinho antes, Mariana, é importante a gente deixar claro que esse relatório, ele tem uma tentativa de falar sobre a caracterização do setor agropecuário, mas é importante a gente deixar claro algumas opções que nós fizemos ao longo desse relatório, né, desse projeto. Nós, junto com o pessoal do Ministério, junto com a Way Carbon, que está coordenando essa parte conosco, nós olhamos para o perfil da agropecuária e boa parte dele é vinda da pecuária, né, proveniente da fermentação entérica, sobretudo. Então, assim, vocês podem notar nesse material, a gente tem esse esforço de fazer uma caracterização setorial da agropecuária, mas a ênfase, uma lupa um pouco mais detalhada e
vai ser para a pecuária. Nos próximos relatórios que deve vir para consulta pública, a gente deve conversar um pouquinho mais para frente sobre eles, né? A gente vai... essa ênfase ela vai ficar um pouco mais clara, porque até para as nossas recomendações, né? Então, foi uma opção no início do estudo de fazer esse recorte, porque na agropecuária é um macro setor, cada cultura tem a sua, dentro da agricultura, cada cultura tem toda a sua história, toda a sua diferença, e dentro do setor pecuário, as diferentes pecuárias também, né? Então, assim, o nosso recorte mais específico vai ser para a pecuária bovina, justificando da questão do perfil de emissão no Brasil, né, de fermentação entérica. Então, esse recorte acho que é importante a gente dizer. E uma outra coisa que até o Aloysio comentou, né, nesse nosso produto, né, nessa nossa análise, o setor florestal, ele não é efetivamente trabalhado por nós, o CPEA, né, está sendo feita uma aproximação de uma outra equipe trabalhando com esse setor, porque ele tem a sua dinâmica muito específica dentro dessa temática de emissões, né? Então, a gente trata o setor florestal como parte dentro da propriedade, né? Então, assim, vocês vão ver nesse material, tem alguma coisa sobre o setor florestal, mas não é a nossa expertise nesse relatório, ok? Então, podemos passar. Então, na verdade, nós trouxemos grandes ideias do que a gente tem, porque é um relatório muito denso, né? Então, um pouquinho da visão do agronegócio, né? Um pouco em números, em 2016, a gente, o agronegócio que nós chamamos, né? Não só a agropecuária, mas toda a parte antes e depois, né, a parte de insumos agrícolas e agropecuários, a indústria de processamento, serviços, a gente chama de agronegócio. Então, aqui no CPEA, a gente estima esse número e em 2016 foi 1,3 trilhão de reais, né? Então, aqui a gente tem os dois grandes ramos, né, o agrícola e o pecuário. A gente focou, né, na verdade, no agronegócio daqui para frente, a parte da agropecuária primária mesmo, mas no relatório a gente trata dos outros segmentos também, né? A agropecuária primária, né, que é o nosso objeto maior de estudo, ele concentra cerca de 6% do PIB nacional. Pode passar, por favor. Também é um destaque, né, as exportações no nosso setor, né, 46% do total vendido pelo Brasil vem da agropecuária, né, vem do agronegócio, especialmente as exportações do agronegócio com complexo soja, carnes, e aí a carne bovina ela é bastante importante dentro da pauta de exportação, seguido do complexo alcooleiro e dos produtos florestais, café e os outros produtos, né? Essa é a nossa pauta de exportação dentro do agronegócio. Pode passar, por favor. Em termos de emprego, são quase 20 milhões de empregos, né? Dados da RAIS, né? E a gente também vê que o rendimento médio dos empregados do nosso setor, principalmente o primário, ele remunera menos do que a média nacional, e o agronegócio como um todo remunera menos, né? Então, é um setor que tem essa diferença, mas especialmente na indústria de insumos e nos serviços, você tem um destaque acima da média em termos de rendimento dos empregados. Pode passar, por favor. Em relação à agricultura, aqui a gente trouxe pode passar, por favor, um pouco da distribuição do uso da terra, né, nas propriedades, são dados do censo. Então, a gente vê um pouco dessa distribuição, a gente sabe que não é o ideal, né, o censo já está um pouquinho defasado, mas são as informações que a gente podia fazer essa comparação
do uso do solo nas atividades agropecuárias. Então, teve um aumento nas pastagens plantadas, as pastagens, em detrimento as pastagens naturais também, elas tiveram de 96 para 2006, né? É mais para a gente situar um pouco como é o uso do solo, né, da nossa atividade. Pode passar, por favor. Aqui também, né, o valor, a evolução do valor bruto de produção para a agropecuária. A gente vê que tem sido registrado aumentos, né, desse valor bruto, mas de forma mais acentuada e mais dinâmica na agricultura do que na pecuária. A pecuária, as curvas, elas são há uma tendência de aumento, mas elas são mais homogêneas, né, e então que também diferencia muito, né, quando a gente fala agropecuária é um mundo, né, quando a gente fala, porque realmente as dinâmicas são muito diferentes, né? Pode passar, por favor. E aí como eu disse no início, que é nosso foco depois de maiores detalhamentos, enfim, foi para a pecuária bovina. Então, alguns números a gente traz aqui para a gente comentar. Então, a pecuária bovina, como atividade, ela está presente em mais de 30% das propriedades rurais, também dados do censo, e ela é caracterizada por grande heterogeneidade na produção, na forma de produção, no manejo de que é feito nesse gado. Os indicadores zootécnicos e de produtividade também diferem muito, né? É um setor muito pulverizado e presente em todo o país. Então, assim, quando a gente até está dizendo sobre o perfil de emissão na agropecuária, né, ou na pecuária, tudo isso que eu disse, essa heterogeneidade, essa pulverização ou atomização, né, dos agentes, das propriedades, tudo isso impacta muito nas discussões para a gente no PMR, quando a gente está pensando em como diminuir as emissões, porque cada propriedade, cada tipo de manejo, ele tem uma emissão que pode se diferenciar, né? Então, entre corte e leite, né, em corte nós temos quase 200 milhões, na verdade, já agora com dados mais atuais, já alcançamos 200 milhões de cabeças. Em produção de carne, né, são mais de 7 milhões de toneladas em equivalente de carcaça que o Brasil produz. No leite, são mais de 36 milhões de toneladas de equivalente leite. Mais de 20 milhões de vacas ordenhadas também em 2015, né? Só o agronegócio do leite gerou 73,9 bilhões de reais, né, em 2016. Então, é um recorte bem geral da nossa pecuária bovina. Pode passar, por favor. Como eu disse, né, aqui são alguns dados que a gente tem, aqui no CPEA, a gente também tem levantamentos de dados de propriedades modais, né, junto com uma parceria junto com a CNA, há alguns anos já, e aí a gente tem esses, por exemplo, para a gente caracterizar essa heterogeneidade do que eu disse anteriormente, a gente tem aqui alguns indicadores que a gente tem nesse banco de dados, entre mínimo, a médio, máximo, né? Então, como eles estão, a amplitude é grande, né? Em cada um desses por exemplo, desses indicadores zootécnicos, né? De taxa de mortalidade, taxa de lotação também, que é importante também, né? Quando a gente está falando de emissão, né? A idade média de abate também, ela também tem uma amplitude grande, a taxa de desfrute. Para o leite é a mesma coisa, né? Então, um pouco para caracterizar essa pecuária bovina que nós temos no país. Pode passar, por favor. Aqui, a gente até colocou, a gente tem uma série, né, um capítulo todo do nosso relatório falando e fazendo algumas análises do perfil de emissões
do setor agropecuário, né? Mas aqui, como a gente tem um tempo, a gente até emprestou de um relatório do pessoal do Cirene essa síntese, né? Para nos localizar dentro do perfil de emissão do Brasil, né? Então, nós estamos aqui, agropecuária com 31%, e dentro desse rol da agropecuária, só a fermentação entérica, né, ela está com quase 18% das emissões no país, né, e mesmo em solos agrícolas, tem uma parte da pecuária bovina que também ela está englobada aqui nos solos agrícolas em termos de dejeto, né, no solo, né? Então também tem por isso para nós fez bastante sentido, né, para nós do projeto pensar mais em relação à pecuária do que nos outros setores da agropecuária, fazer o desenho das nossas proposições e nossas reflexões. Então é um pouquinho isso. Pode passar. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai apresentar agora a parte o estudo que foi feito, né, todo um levantamento sobre a identificação, mapeamento e alguns links sobre os instrumentos de política agrícola ou outras políticas que estivessem interface com o nosso macrosetor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. E como a Graziela já ressaltou, né, o primeiro enfoque nosso foi realmente a política agrícola, né, que é a base do nosso setor, mas aí depois, a começar a analisar, a gente começou a perceber que existiam outros tipos de política que poderiam nos ajudar a entender melhor tanto como o setor funciona, tanto quanto as opções de mitigação para a gente alcançar a redução das emissões previstas na NDC. E aí, primeiramente, para analisar, né, a nossa base da política agrícola, que é o crédito rural, né, que são estabelecidos nos planos safras, e principalmente para essas 3 linhas. E no que se refere à questão de mitigação de emissão, com destaque para o programa ABC e para as outras linhas de financiamento, de crédito para investimento, que podem vir a ter questões de manejo adequado de solo, mas que elas ainda não são muito bem mapeadas e muito bem monitoradas. Você pode passar, por favor? E aí tem a outra política nossa de seguro rural, né, que a gente está tentando, o Ministério da Agricultura está tentando implementar de uma maneira mais ampla e para mudar um pouco o enfoque do crédito para o seguro, né? Mas aí a gente analisou um pouco a política de seguro e viu que nesse primeiro momento ela ainda não tem uma interface muito direta com a questão de mitigação de emissão, principalmente pelo fato do setor pecuário não estar amparado no principal programa, que é o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural. E é um instrumento instrumento relevante no setor agrícola, principalmente, mas na pecuária ele ainda é um pouco não é muito utilizado pelo setor. E a outra política de preços mínimos também, que ela é relevante também no setor agrícola e não tanto no pecuário, mas aí uma questão importante é sobre os produtos da sociobiodiversidade, né, que são 17 produtos incluídos na PGPM Bio, que tem esse objetivo de contribuir com a conservação e o uso dos recursos naturais. Mas o grande problema dele é que ele não é muito utilizado, cerca de 10% da PGPM, e os produtores, assim, eles preferem até pegar os instrumentos de mercado do que se amparar nessa política de garantia de preços mínimos, porque como é só a diferença entre o preço mínimo e o preço estabelecido pelo mercado, aí essa subvenção, muitas vezes, ela não é nem ativada no contrato. Pode passar. E daí, agora, as outras 2 políticas relevantes, os instrumentos da política agrícola relevantes são a pesquisa e extensão, né?
e a pesquisa com destaque para a Embrapa e para todos os outros centros de pesquisa e instituições privadas e tal, a gente achou que é um ponto importante justamente para desenvolver as tecnologias para mitigação de emissão e principalmente, né, que a gente acabou não comentando muito na questão do perfil das emissões, é que principalmente nos relatórios da contribuição lá do perfil das emissões do Brasil, que o MCTI publica, eles não levam em conta as remoções das pastagens pelo balanço líquido das emissões, a questão do decoupling, que mesmo você estando emitindo mais, você pode emitir menos por unidade de produto. Então, todo esse arcabouço, esse desenvolvimento da pesquisa, ela vai ser fundamental para mostrar que o setor ele pode estar até removendo carbono do sistema e não só emitindo. Pode passar. E daí aqui também, assim, além de você desenvolver todas essas tecnologias de integração, de recuperação de pastagens, de fixação de nitrogênio, todas essas que a pesquisa já está desenvolvendo bem, aí vem um grande gargalo que a gente identificou na política pública, que é justamente a questão da extensão rural, que por mais que a tecnologia já exista, ela não consegue atingir o produtor rural. Muitos deles não têm acesso a como fazer, implementar essas boas práticas dentro da propriedade rural, que sempre foi o nosso foco no estudo, né? Analisar as emissões dentro da propriedade. Não, pode passar, sim, pode passar. E aí, nessa questão de tentar abrir o leque de outros instrumentos de política pública relevantes, não pode deixar de mencionar o código, né? Principalmente com os instrumentos previstos nele, como o cadastro ambiental, a cota de reserva e o programa de regularização ambiental, que por mais que eles estão previstos no código, eles ainda não estão 100% implementados, né? Já se viu um avanço muito grande de 2012 até hoje, mas a gente enxerga que, principalmente para os instrumentos de precificação, tanto a cota quanto o cadastro, eles podem ser um instrumento efetivo de monitoramento das emissões, sem contar que ele pode ser útil para um cross-compliance entre as outras políticas, né, do setor como um todo. Pode passar. E, além dessas outras políticas, a gente achou relevante analisar alguns instrumentos, né, de política fiscal que incidem no setor agropecuário. E, né, com destaque principalmente para o ITR, né, e todas as seus gargalos, tanto de fiscalização quanto de arrecadação, por mais que a função dele realmente seja a preservação das áreas de conservação previstas no código e tornar a propriedade rural mais produtiva possível, ele sempre nunca foi relevante em termos arrecadatórios, mas a gente observa também que ele não é relevante nessa função extrafiscal também. E todo esse imbróglio do Fundo Rural também, que se é constitucional, se não é, e as outras contribuições, o ICMS que a gente analisou, a gente achou relevante a ideia dele em si, mas na prática a gente não consegue observar ainda muita eficácia nesses instrumentos, principalmente em termos extras fiscais. É verdade, esse é o ICMS ecológico, não diretamente o ICMS, porque na verdade o que a gente analisou mesmo foi o ICMS ecológico, que é uma iniciativa que os estados podem repartir para os municípios parte da receita arrecadada por esse imposto, mas ele leva em consideração critérios ambientais, de adoção de boas práticas agrícolas pelos municípios. Pode passar. E um último ponto, tanto é que foi nas próprias reuniões que a gente teve com o Ministério, que eles levantaram essa importância, que era a questão dos gastos tributários, né? Quanto que o governo deixa de arrecadar com as isenções que eles dão para o setor agropecuário.
E como vocês podem ver nesse gráfico, quase 90% do gasto tributário de 2015, apesar do relatório ser de 2017, eles analisam os gastos de 2015, que são basicamente com a desoneração da cesta básica e com a exportação da produção, né, com as isenções, os incentivos para as exportações. E aí, só uma síntese geral que a gente teve, né, depois de todo esse mapeamento, essas descrições das políticas e tal, a gente concluiu que o CAR pode ser um primeiro passo importante para superar vários entraves, não só em termos de emissão, mas também até de regularização fundiária e outros pontos que já são problemas históricos no setor, né? E outro ponto também que a gente deu bastante relevância para o crédito rural, mas a gente sempre lembra que ele representa, o crédito rural oficial, ele representa cerca de 1/3 do financiamento do produtor. Mas a gente entende que, mesmo representando só 1/3, ele pode ser um indicador de tendências e boas práticas para a mudança de cultura do setor como um todo. A questão do seguro ainda, a gente está pensando em como vinculá-lo com o setor pecuário, né, tentar incluir o setor pecuário no seguro rural, porque ele ainda está muito à margem desse programa. E pode passar, só um último ponto. Daí a gente sempre bate na tecla que os mecanismos de MRV vai ser fundamental para qualquer iniciativa em termos de precificação, que a gente nem consegue monitorar exatamente cada propriedade rural, dada a extensão do Brasil e a heterogeneidade, a pulverização dos estabelecimentos, e mesmo assim, mesmo se a gente conseguisse monitorar as emissões, a gente sempre está ressaltando nos relatórios que é importante também considerar as remoções que o setor promove, tanto pelas reservas legais, áreas de preservação permanente, quanto pelas próprias boas práticas, pelos próprios manejos sustentáveis preconizados no plano e no programa ABC. E também aí a gente entende que, nos relatórios da experiência internacional, a gente nota que nenhum outro país conseguiu precificar o setor de maneira eficiente e duradoura, porque eles sempre precificavam, colocavam algum tributo, alguma coisa e voltavam atrás. Em comércio de emissão também, eles pensavam em incluir o setor agropecuário e acabavam recuando. Então, a gente entende que, dada toda a relevância do setor, tanto na balança comercial quanto nas emissões também, a gente acha que, se a gente conseguir desenvolver um sistema de precificação eficiente e que não onere apenas o produtor rural, a gente pode até criar um benchmark nesse setor globalmente. E acho que é basicamente isso. A gente tentou fazer uma síntese da síntese, né? Porque o documento é realmente bastante denso e são muitos temas, então a gente optou por passar mais rapidamente, mais para introduzir mesmo o tema, para que a gente pudesse conversar a partir de agora, Mariana. Obrigada, Rodrigo e Graziela. A gente, então, agora abre o espaço aqui para perguntas e comentários. A gente tem uma primeira pergunta aqui no chat, mas o nosso, que é do Marcelo Rancan, mas, Marcelo, o nosso foco hoje é realmente agropecuária. O Marcelo está perguntando aqui, empresas de concessões de rodovias, qual o foco poderia ser empregado para precificação? Enfim, a gente não está falando... Desculpa, Graziela, pode falar. A nossa alçada, a gente não trabalhou realmente com isso. Eu não sei se... porque, como o próprio Aloysio comentou, né, o projeto tá vendo outros 4 macro setores, e aí existe até ao final desse componente nosso, tem um exercício do pessoal de fazer uma junção de proposição mais global, mas eu não sei se essa parte de rodovia e concessões públicas, eu acho que não é muito escopo mesmo, viu? Uhum.
Tá, não, acho que é isso, Marcelo. E o Rodrigo, claro, Rodrigo, deixa eu tirar você do mudo e aí você também vai comentando as perguntas que vão surgindo. Peraí. Pronto, Rodrigo. Então, Mariana, eu só sugeri que eu responda aqui pelo chat mesmo, enquanto a discussão sobre agropecuária continua. Aí a gente segue a discussão e eu respondo pelo chat. Tá. Pergunta que estiver fora do tema. Assim. Ok, não, a gente fica à vontade aí também para falar. Tem alguém perguntando aqui, o Silvio, eu acho, que está perguntando e-mail, telefones do Ministério da Fazenda e do CPEA. A gente pode mandar aqui o Graziella e o Rodrigo fiquem à vontade também para compartilhar seus contatos. Pelo chat mesmo? Isso. Ah, tá, tudo bem. Eu já estou fazendo isso. Já anota e tal. Mas, enfim, reforçando que agora a gente tem um momento mesmo para perguntas e comentários sobre o produto, sobre esse produto, esse relatório da agropecuária. Então, quem tiver algum comentário, por favor, fique à vontade para levantar a mão, daí eu posso tirar o microfone do mudo ou escrever aqui no chat. Bom, enquanto o pessoal pensa aí, eu acho que eu posso começar com uma pergunta, enfim, eu também não sei se vocês chegaram exatamente nesse nível de especificidade nesse diagnóstico, mas considerando o crédito e pesquisa e extensão como duas frentes aí de política que são talvez as mais importantes, porque são as que incidem de forma mais incisiva aí, né, nos produtores, nas propriedades, vocês chegaram a refletir e trouxeram alguns indícios sobre como instrumentos de precificação, seja tributo, seja sistema de comércio de emissão, conversariam tanto com crédito quanto com pesquisa e extensão no setor agropecuário? Mariana, obrigada pela resposta. É complicado. A gente está apresentando e discutindo hoje um primeiro produto, né? Que acabou assim. Essa fase de diagnóstico não aparece essa discussão, mas a gente realmente faz esse exercício, né? Nessa segunda etapa que nós estamos ainda finalizando. Conforme assim, olha, ok, tudo que nesse produto, né, de diagnóstico, tudo que a gente viu, agora vamos pensar em relação a essas possibilidades, né, de precificação. Então, assim, nessa segunda etapa, que exatamente eu não sei os prazos de submissão para consulta pública, porque a gente ainda está desenvolvendo os últimos detalhes e conversando entre nós. Mas a gente tem uma primeira parte que a gente vai... Todo esse rol que o Rodrigo apresentou, né, e que a gente faz no relatório de política pública, a gente tem todo um esforço para ver o quanto que isso está ou não interagindo com a questão de emissão e como isso pode ser mais sinérgico em relação à precificação. Então, a gente realmente faz, nessa segunda etapa que a gente está concluindo, faz exatamente essa reflexão, especialmente para o crédito, né, o que poderia estar vinculado ou não, mais do que até para pesquisa e extensão, né? A pesquisa e extensão, ela está mais nas nossas, né, Rodrigo, nas nossas discussões, ela está mais como importante para sinalizar essas tecnologias, né? Mas a gente faz esse exercício sim nessa etapa que ainda não foi para consulta pública. Ok, entendo, Graziella. Sim, tem duas perguntas aqui no chat. Uma delas é uma reformulação aqui da pergunta do Rodrigo, do Marcelo Rancan. Ele pergunta de outra forma: na opinião dos senhores, qual a implicabilidade do setor de transporte rodoviário, incluindo neste contexto empresas detenedoras de concessão de rodovias, no processo de precificação relacionado, envolto ao agronegócio? Enfim, não sei se vocês também, acho que o que você disse é que vocês não chegaram ainda nessas relações setoriais, né? Vocês mergulharam, fizeram
um mergulho aí aprofundado num setor específico, certo, Graziela e Rodrigo? O nosso recorte, tanto em termos de precificação, quanto de todo esse diagnóstico que a gente apresentou, ele foi dentro da propriedade rural. Então, a gente não levou em consideração as emissões e toda a questão do setor de transporte envolvido no agronegócio como um todo. A gente focou toda a nossa análise, tanto para a precificação quanto de todas esses diagnósticos, no setor agrícola de produção primária mesmo, dentro da propriedade rural. Esse foi o recorte que a gente teve no projeto. Ok. Bom, uma outra pergunta da Mônica Alcântara por que não aproveitar a lógica do plano ABC, ampliando sua escala através da interação com a agroindústria? Ela diz, entendo que o impacto se dará em escalas iniciativas. Associar essa iniciativa e reforçar o monitoramento ao atendimento do Código Florestal me parecem estratégias coerentes e alinhadas a algo já iniciado. Se for o caso, acho que o diagnóstico tem que focar essas iniciativas de forma mais objetiva. Vocês, enfim, a pergunta da Mônica vai nesse sentido, né, de por que não se aprofundar e não partir mesmo da lógica do plano ABC, que já está em andamento, e talvez ampliar o plano ou aumentar a efetividade desse plano. Eu entendo que a pergunta vai nesse sentido. Tanto é que a gente até teve a última reunião assim para apresentar isso lá com o Ministério da Fazenda. A gente estava com o coordenador do plano ABC lá e justamente sim, a gente focou a nossa análise no que a gente tinha mais conhecimento, que era justamente o programa ABC, que era a linha de crédito de financiamento das atividades preconizadas no plano, que é integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagem, floresta plantada, plantio direto, fixação de nitrogênio e por aí vai. A questão do plano ABC, a gente não conseguiu encontrar muito subsídio técnico e público, né, sobre isso. Então, a gente realmente focou, o nosso relatório como um todo, focou muito mais na questão de mitigação de emissão do que de adaptação à mudança climática. Esse foi um foco que o... Mas aí a gente, a partir desse contato, a gente sabe que tem todo um rol que a gente precisa inserir e aprofundar em relação ao plano, né, de maneira mais ampla, de outras iniciativas que não também só em relação a crédito, financiando essas iniciativas, né? Então, a gente tá nessa fase também de aprofundamento na linha do plano ABC. É uma liçãozinha de casa que a gente está fazendo aqui. Legal. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é George, também aqui do GV-SES. Eu tenho uma pergunta sobre, na verdade, o recorte do setor de pecuária. Vocês disseram que entre o setor de agropecuária, a pecuária tem uma certa relevância, mas que tem uma grande heterogeneidade nesse tipo de produção. Minha pergunta vai no sentido de como garantir a amplitude de um instrumento regulatório num setor que é muito heterogêneo, que você tem muitas práticas diversas. E eu imagino que a heterogeneidade venha tanto das práticas quanto do tamanho e das tecnologias aplicadas nas propriedades. Então, como vocês vão equalizar, que tipo de recomendação vem no sentido de equalizar o alcance da política com a especificidade de cada atividade? E aí depois tem outra pergunta aqui do Guilherme Souza, mas depois da resposta a gente lê essa segunda pergunta. Tá ótimo, Jorge, obrigada dessa pergunta. Então, exatamente esse é o nosso grande desafio. Até quando o Rodrigo encerrava a apresentação, quando a gente disse que a gente pode ser um benchmark, é justamente porque a gente não conseguiu nem, olhando para fora, o que o pessoal já fez para a gente, né, dado esse problema, porque é uma questão muito complicada, né, e fundamental, o que você disse, né, a heterogeneidade, como garantir uma política de cunho nacional e de amplo e dada a especificidade mesmo do setor, né? A gente tem refletido bastante sobre isso, por isso que até é bem importante iniciativas como essa, da gente estar abrindo, conversando com mais pessoas, porque
A gente tem algumas pistas, mas a gente está aprendendo no processo, sabe? Agora eu não consigo ainda te dizer assim, olha, a gente já chegou num modelo que a gente consegue equalizar a maior parte das questões envolvidas nessa questão da pecuária, especificamente. Mas existem algumas tentativas que a gente tem pensado em termos de regionalização, tratar de forma... As políticas são globais, mas as adaptações delas ou os condicionantes podem ser tratadas de forma regional. Então, a gente tem pensado um pouco para esse lado. A gente tem pensado também, e também tem, a gente menciona nos nossos relatórios, existem coisas já nesse sentido, de iniciativas voluntárias, que já estão acontecendo. Então, a gente que já tem a sua dinâmica própria. Então, a gente não tem uma resposta efetivamente, mas esse é o nosso maior desafio, viu, Jorge? A gente tem aí essas tentativas que a gente tem ainda solto refletindo. A verdade é essa. Legal, obrigado, gente. Talvez um caminho... Se alguém tiver também alguma epifania, por favor, porque é um desafio de fato que a gente vai precisar contornar, com certeza. Sim, beleza. E no limite isso remete também à pergunta da Mônica, que já foi feita aqui sobre agroindústria, mas tem um ajuste no ponto de regulação, né? Uhum. Isso. Tem aqui outra pergunta do Guilherme Souza. Ele quer saber como grandes empresas podem promover o desenvolvimento de instrumentos de precificação em sua cadeia de fornecedores na agropecuária. Espera um pouquinho que a gente se perdeu aqui na pergunta. Como grandes empresas podem promover o desenvolvimento de instrumentos de precificação na sua cadeia de fornecedores? O pessoal de insumos, né? Imagino que sim. Guilherme, até se você quiser complementar e detalhar a sua pergunta, fique à vontade, se quiser pedir a fala também, a gente libera aqui para você. Então, eu não sei exatamente... Acho que eu não entendi exatamente como grandes empresas podem promover o desenvolvimento de instrumentos de precificação. Na verdade, vamos ver se ele... Talvez, bom, Guilherme, fica à vontade aí para voltar a sua pergunta e detalhar mais. Acho que a gente precisa de um pouco mais de informação. Eu entendo que a pergunta vai no sentido de instrumentos voluntários, é isso? Uma aplicação voluntária de instrumentos de precificação junto à cadeia de fornecedores. Enfim, talvez... Talvez era um pouco esse o entendimento, né? Mas nesse sentido. Bom, acho que se for isso... não sei se a Graziela e o Rodrigo conseguem comentar sobre essa pergunta, mas a gente, por favor, veja se é isso mesmo, detalhe aí pra gente e a gente volta a ela, pode ser? Aí tem a Mônica traz uma sugestão aqui ainda sobre a questão do plano ABC, né, que ela fez antes. Sim, então, de incluir os estudos do plano ABC, o material do observatório ABC que a FGV aqui contribui, né, para ele. Ela diz que é super completo, um dos gargalos identificados é exatamente a falta de escala. A gente tem utilizado, sim. A gente tem acompanhado os materiais, as publicações todas. É que, assim, eu não sei o quanto que o pessoal teve acesso ao material que a gente produziu. É que agora, realmente, são... acho que quantas páginas? Mais de 200 páginas que a gente produziu de tudo isso que a gente está tentando conversar um pouquinho agora. Então, é até meio complicado a gente
não dá, de fato, de fazer, olha, tudo que a gente produziu, mas tá lá esse material do observatório, a gente tem, tá lá, é analisado, tá no material com certeza. E só um parênteses também, tanto nesses estudos da GV, e aí talvez cabe até um pouco da pergunta sobre as empresas lá. Um grande problema em um dos estudos aí publicados pelo Observatório foi justamente o envolvimento das instituições financeiras com isso. E aí uma sugestão que pode ser para as grandes empresas fomentarem a mitigação de emissões é justamente procurar financiamento privado. Só que aí cabe aos próprios bancos, às instituições financeiras se adequarem e entenderem como funciona todo esse mecanismo, tanto de monitoramento quanto a verificação, né, se as práticas estão sendo de fato implementadas na propriedade rural. Acho que é um pouco também exatamente dos gargalos que a Mônica aponta aqui, né? O Guilherme não enviou mais nada. Então, alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Os relatórios eles estão disponíveis, né, no link que a gente também compartilhou, junto ao convite para esses webinars, tanto o relatório completo quanto o sumário executivo. E reforçando aí o que o Aloysio falou, né, que essa consulta pública desses 4 relatórios está aberta até dia 4 de maio. Então, também ainda tem a chance de quem quiser entrar lá, ler de novo, ou ler pela primeira vez e participar da consulta pública. O Alexandre levantou a mão. Espera só um minuto, Alexandre, que a gente vai tirar você do mundo. Oi, Mari, bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos a parceria com vocês, com o CPEA, com o Ministério da Fazenda. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, tanto técnico quanto de consulta, e nesse sentido somos todos muito gratos pelo esforço de vocês. Então, primeiro, demonstrar a nossa satisfação pelo olhar que vocês deram nesse relatório em relação ao componente florestal, que já foi bem melhor do que o anterior, né? A gente estava com sérias questões em relação ao preliminar, e esse já foi bem mais completo, e realmente vocês deram um baita de um salto, vocês foram muito felizes. Obviamente que temos algumas questões, né? A gente levanta algumas questões, e uma delas que eu acho que é uma grande interrogação, já que o olhar principal vai ser sobre pecuária, que é como dissociar o desmatamento da pecuária. Eu sei que vocês fizeram isso, está feito isso no relatório, mas quando você olha o perfil de emissões gerais, tanto do Brasil quanto global, essa é uma interrogação que ela permanece. Ela não está sendo respondida no relatório, acho que é uma componente difícil de responder pela parte política, mas ela permeia. Quando você lê todo o relatório, você fala, mas como que a gente dissocia, conhecendo o perfil de emissões brasileiras, como que a gente pode dissociar, como é possível, né? É possível fazer, mas como tecnicamente a gente justifica isso quando você está olhando o todo, né? Que a mesma pessoa que desmata vende boi e o boi emite metano. Então, não espero que vocês respondam isso agora, mas acho que também não tem como ignorar essa questão, talvez quando for feita a integração geral de todos os relatórios, é simplesmente o burro na sala, no contexto de perfil de emissões brasileiras, pelo menos no meu olhar, né? Essa é uma primeira observação. Aí já entrando no relatório, a gente acha que na parte do diagnóstico,
quando vocês falaram do setor florestal, e eu fiquei com dúvida, porque depois, acho que foi a Grazela, falou que alguém vai ser contratado numa consultoria que vai olhar o setor florestal. Eu realmente não estou no Brasil esse ano, então eu não sei o que está acontecendo. Mas faltou, do meu ponto de vista, ficou muito focado no setor florestal e silvicultura. Então, apesar de vocês falarem do setor de restauração e restauração, também pode ser feito algum perfil de impacto econômico de restauração, olhando até os planos que foram feitos lá pelo Ministério do Meio Ambiente no ano passado. Lá tem muito dado de impacto de geração de emprego, na economia, de PIB. Então, talvez pudesse ser colocado, se for mexer no diagnóstico, alguma coisa do impacto econômico do setor de restauração, do potencial. Aí também fica uma pergunta, no apêndice 5, no final, já, quando entra o setor florestal, e vocês também comentaram que tem esse potencial de remoção. Então, no apêndice 5, isso fala um pouco mais, ainda muito focado em silvicultura, mas fica a dúvida como vai ser olhado esse apêndice 5 depois no decorrer do PMR, né? Já que tem novos estudos a serem feitos, se eles não vão olhar o apêndice 5 ou se eles vão olhar com cuidado e vão, então, considerar o que está lá colocado. Muito obrigado. Tá ótimo, Alexandre. Obrigada. Posso responder, Mariana? Claro, fica à vontade. Obrigada, Alexandre. Primeiramente, sobre a primeira questão, né, de como dissociar o desmatamento da pecuária, né, eu não sei te responder agora, né, como que a gente vai tratar nesse relatório. Você mesmo disse da complexidade que ele é, e mesmo a gente já teve algumas conversas juntos, né, Alexandre, em relação ao tema de florestas. Esse material ele foi feito, entregue, boa parte dele, ainda no ano passado, né? Então, assim, a gente, que a princípio não estava no escopo setor florestal, e a gente conversou também um pouco, a gente conseguiu incluir algumas coisas que está nesse relatório. Mas na semana passada, a gente teve uma apresentação, uma prévia dos outros relatórios, uma reunião lá no Ministério da Agricultura, e aí a gente soube que tem essa possibilidade de um estudo adicional focando só florestas, né? Que aí responde boa parte dessa sua segunda questão, né? A gente fez algumas tentativas nesse primeiro relatório de tratar o setor florestal, claro que não adequadamente. Você que é da área pode até dizer mais sobre isso, né? Mas agora a gente não sabe. Eu acho que até se o Rodrigo do Ministério da Fazenda estiver por aí e puder esclarecer um pouquinho melhor como que se já está certo esse componente adicional da floresta, e a gente vai precisar de fato sentar com o pessoal desse componente adicional para daí fazer o que fazer com esse apêndice 5, né? Deixa só sob mandato desse pessoal da floresta ou a gente incorpora? Então, assim, realmente novo para a gente esse fato desse estudo adicional, que a gente vai precisar conversar e ajustar onde que fica, se fica conosco ou se fica de fato com esse estudo, com esse estudo adicional. Se o Rodrigo puder. Sim, ainda não posso dizer com certeza se vai ter um estudo adicional, mas tá tudo dando certo por enquanto. As chances são grandes, né? Aí o estudo vai tentar incorporar como o setor florestal pode entrar num mecanismo, né, de precificação de carbono, principalmente como offset, né? Uma forma seria, por exemplo, utilização de cota de reserva ambiental para compensar emissões que estariam num cap and trade geral que poderia envolver outros setores, né? Não uma coisa restrita ao setor agropecuário, como uma ideia geral, algo para ser estudado no componente, num estudo específico do setor florestal.
Aí silvicultura pode entrar também, aí o estudo vai estar aí para olhar como um todo, né, as possibilidades de inserção, de incorporação das florestas num instrumento de precificação, num pacote de instrumentos. Mas, de qualquer forma, agora, quanto ao desmatamento, né, eu entendo que, em relação dele com a pecuária, assim, o foco do estudo é tudo em precificação e tudo que pode ser incorporado no mecanismo, né, de medição, relato e verificação. Então, por exemplo, o desmatamento ilegal, já como é ilegal, não faz nem sentido um mecanismo promovido pelo poder público para precificação incorporar nesse mecanismo um desmatamento ilegal, por exemplo, que é uma regulação clara que, né, são outras medidas que vão trabalhar para que essas emissões provenientes de desmatamento ilegal não ocorram, né? E precificação também, como a Luísa explicou no começo, é uma medida a mais, né, além de todas as outras que são necessárias. Então, todo o estudo está sendo feito para ver qual que é a medida certa, né, da precificação entrar em sinergia com as outras medidas, mas sem tentar ocupar todo o espaço da mitigação, que às vezes não vai ser todo ocupado pela precificação. A precificação vai contribuir juntamente com várias outras medidas. Então, agora, quanto ao desmatamento legal, assim como isso pode entrar na contabilização da medição de emissões, por qualquer que seja, pode ser pecuária ou agricultura, assim, eu não sei em que medida isso, a precificação pode resolver isso sozinha. Talvez tenha outras formas, né, de outro tipo de política que promove essa mitigação, que não a mitigação, a precificação. E a própria questão, o setor florestal vai tentar ver isso também, né, de certa forma, com uma cota de reserva ambiental, seria uma forma de você ter uma área que poderia ser legalmente desmatada, isso vai ser estudado, né, e se ela não é desmatada, ou se ela é recuperada, como isso pode gerar um crédito que compensa, que gera permissão de emissão por outro setor, né, por exemplo. Isso aí quanto ao desmatamento legal, né, que o ilegal, acho que não tem nem como pensar em inserir num instrumento de precificação, não. Alexandre, você quer comentar mais alguma coisa? Espera aí. Pronto, pode falar. Agradecer pelas respostas. Eu acho que sim, eu concordo que o ilegal não tem como ser olhado, mas também só para a gente não ignorar o legal. Acho que essa do CRA que você colocou é ótimo. Ela é um baita do incentivo. Acho que o mecanismo vem para isso. E a gente, talvez aí você consiga, quando for olhar o mecanismo do CRA, então olhar ele com todo mundo que faz uso do solo, né? Então não é só o silvicultura, ou aí, quer dizer, todos aqueles que fazem uso do solo que podem desmatar e vão emitir então o CRA, vincular com o sistema de precificação. Acho que é um baita de um mecanismo. Acho que eu particularmente acho que se a gente conseguir fazer isso e implementar, o Brasil vai estar dando um baita de um salto à frente dos outros países que também têm uso do solo como uma componente importante. Muito obrigado. Obrigado a você. A gente está também em contato estreito com o Serviço Florestal Brasileiro, né, para ver, eles estão participando das discussões conosco, para ver em que medida isso entra a gente pode concluir, né, o objetivo do projeto é ver a viabilidade e a pertinência, a conveniência de ter os instrumentos de precificação em todas as suas todos os seus tipos, né, incluindo os mecanismos de offset. Ok. Bom, então acho que esperamos aí mais notícias, né, sobre esses próximos passos do projeto, incluindo esse relatório, esse possível relatório adicional.
E também acho que esse componente 2 vai trazer algumas das perguntas mais relacionadas à precificação que surgiram aqui, né, mais diretamente voltadas aos instrumentos de precificação. É exatamente essa a função dos próximos esforços, né, que a gente já está fazendo e finalizando, e a gente agradece a oportunidade, né, desse primeiro contato com o material até aqui produzido, e é importante esse tipo de iniciativa para que a gente que tragam elementos que porventura a gente ainda não tratou ou tratou de forma diferente, então a gente agradece por essas iniciativas. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, a gente encaminha aqui para o fechamento. Alguém mais? Não. Então, eu também só gostaria de agradecer também a oportunidade de esclarecer e estamos à disposição para tirar dúvidas, para aceitar, para receber contribuições de vocês. Isso aí. Bom, a gente então vai encerrando. Acho que tem mais um comentário, peraí. Um agradecimento aqui da Elisa, representando o Pacto Global. Ela está também aproveitando aqui para compartilhar eventos que vão acontecer aqui na Fiesp, para apresentar a plataforma Adapta Clima. Enfim, acho que todo mundo está vendo aqui no chat o link também para se cadastrar para esse evento. Aqui os contatos na tela das organizações da IEC também, caso alguém queira entrar em contato diretamente com algum de nós. E a Graziela já compartilhou contatos deles aqui pelo chat. Então, Graziela, também obrigada pela disponibilidade aí em abrir o contato de vocês. E a gente, então, vai submeter aqui as anotações que a gente fez de comentários, contribuições e até perguntas, né, via consulta pública. Então, agradeço mais uma vez ao Ministério da Fazenda, a vocês, do CPE, especialmente, aí, por essa ótima apresentação que vocês fizeram, e a participação de todo mundo aqui que esteve presente nesse webinar. Obrigada e até logo. Até. Obrigado.